Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal Odeofá. Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Abuie. O vídeo de hoje terá como tema o culto e assentamento aos nossos guardiões, ao povo de rua, aos nossos compadres e nossas comadres, como é chamado, aos Exus catiços e pombogiras. Para começarmos o vídeo de hoje, é necessário entendermos o que é Exu e pombogira. Exu e pombogira são espíritos ancestrais nossos, que tiveram vida terrena e são ligados à nossa linhagem familiar. Pessoas que morreram e foram para o plano astral e ganharam esse título. Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, Exu Caveira, Capa Preta, Sete Saias, Navalha, Rosa Caveira, a minha pombogira Sete Rosas e por aí vai. Os diversos títulos que esses espíritos ganharam por adentrar a uma determinada falange para trabalhar espiritualmente. Esses Exus e pombogiras possuem características pessoais e cada um vem de uma forma mesmo tendo o mesmo título, mesmo tendo o mesmo nome. Dá um exemplo simples: a pombogira a qual trabalha comigo, Maria Padilha Sete Rosas, a pombogira Sete Rosas. Embora até hoje, pelo tempo que eu tenho dentro da religião, só conheci duas pessoas além de mim que trabalham com essa pombogira. Tem inclusive uma seguidora do meu canal, e inclusive é muito próxima até a mim, também trabalha com pombogira Sete Rosas, minha deusa, minha rainha, minha vida, meu tudo. Mas a pombogira Sete Rosas que eu trabalho, embora tenha o mesmo nome que a pombogira que ela trabalha, são totalmente diferentes, são espíritos diferentes, sem nenhuma ligação. A única ligação que provavelmente elas trabalham na mesma falange, elas trabalham para a mesma egrégora de pombogira, mas são espíritos totalmente diferentes, com suas peculiaridades e particularidades. Foram espíritos que viveram aqui na Terra. A pombogira a qual eu, Odessurá, trabalho é minha ancestral, fez parte em algum momento da minha linhagem familiar, foi algum ente meu. Eu não posso aqui estipular qual geração, mas viveu aqui na Terra, teve o mesmo sangue que corre pela minha veia. Existe um mito onde se fala que não se pode cultuar essas entidades dentro de nossas próprias casas. Agora, parando para analisar sobre o que dizem, né? Todas as justificativas dadas para tal afirmação não faz o menor sentido. Primeiramente, se não podemos cultuar nossos guardiões dentro dos nossos lares por fazer mal, né? Como muitos dizem, por ser uma energia negativa, uma energia densa, uma energia pesada, para que continuarmos cultuar uma energia dessa, que não podemos trazer para dentro dos nossos lares, porque pode afetar a nossa vida? Além disso, se faz mal dentro do nosso lar, imagina o que não faria no nosso ori, em nosso Eledá, em nossa vida, em nossa cabeça, a partir do momento que essas entidades, que para mim, como eu já falei em outros vídeos, eu considero como uma divindade,
é a minha verdadeira ancestral, se eu não posso cultuar a minha pombogira dentro de minha casa porque ela pode me trazer algum mal, por que eu vou continuar cultuando uma energia desta? Que o mal que ele faz, né, que ela faz dentro da, que poderia, né, fazer dentro da minha casa, automaticamente ela faria no momento que eu estivesse em transe com ela no meu ori, já que uma vez meu ori foi consagrado para o orixá, eu sou iniciado no culto do candomblé. Exu e Pombogira são nossos guardiões e têm a função de nos proteger, de nos guardar. E se bem reverenciados, bem cultuados, com responsabilidade, com seriedade e respeito acima de tudo, os nossos guardiões serão nossos melhores amigos. E como melhores amigos, por que vamos deixá-lo do lado de fora? Quem aqui tem o seu melhor amigo e não permite que o seu melhor amigo adentre na sua casa? Eu acho que a partir do momento que você não quer uma pessoa dentro de sua casa, sinal que você não considera ele seu melhor amigo. Porque se você considera ele seu melhor amigo, você vai querer ele perto de você. Então por que seria diferente com Exu e Pombogira, que são os nossos melhores amigos, se cultuado com responsabilidade, como eu falei, com seriedade, com respeito acima de tudo. E existe um ditado muito coerente que cabe perfeitamente dentro do culto a essas divindades: é dando que se recebe. Se você quer ser tratado como o melhor amigo de Exu, se você quer tê-los como melhores amigos, você deve ser o melhor amigo deles também. Se você quer ser tratado como um rei, como uma rainha, deve tratá-los como reis e rainhas. Se você quer o bem para si, deve cultuá-los bem. Como é que você pode querer algo de uma entidade, de uma espiritualidade que é sua ancestralidade? Como é que você pode querer algo bom para você se você não oferece o bom para eles? É como eu costumo dizer, inclusive já disse em vídeos aqui no meu canal, eu costumo comparar Exu e Pombogira como espelho. Eles são a imagem que reflete da gente. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que damos, tudo que fazemos para eles, vamos receber. Se você tem a coragem de cultuar uma entidade a qual você tem medo de permiti-la que adentre a sua casa, porque pode lhe fazer mal, se você não respeita a sua entidade como sua ancestralidade, como seu guardião, e acha que simplesmente ele é um mero escravo, como se diz, do orixá, ele vai te tratar como escravo também. Então, pense bem nisso. Essa frase é dando que se recebe, cabe perfeitamente para os nossos guardiões. Se você quer, dê amor, dê carinho, dê atenção, cultue, dê respeito, trate-os bem, para que você possa ser tratado por eles também. Agora, falando sobre assentamento de Exu e Pombogira. Existe também um mito acerca do culto a Exu e Pombogira, que não podemos levar o nosso ori ao chão para reverenciarmos aos nossos guardiões, para saudá-los.
principalmente nós que temos o Ori consagrado ao orixá. Mais para frente eu vou voltar a este assunto, certo? Para entendermos melhor esta questão. É importante, primeiramente, antes de tudo, esclarecermos, como eu já falei também em outros vídeos, inclusive eu vou deixar fixado aqui em cima, aqui em cima, não sei qual lado, aqui em cima, na hora da edição eu corrijo. Tem 3 vídeos, uma trilogia no meu canal, que foi um dos primeiros vídeos, inclusive, que eu fiz, que eu falo sobre o culto a Exu, sobre Exu e Pombogira. E tem um vídeo específico falando apenas sobre Pombogira. Eu vou deixar fixado no card os 3 vídeos, certo? Seria bom, seria ideal que quem assistir, quem já assistiu, dar ótimo. Quem for assistir, que assista na sequência, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º vídeo. É importante esclarecer que Exu e Pombogira não são escravos, não são mensageiros, não trabalham para o orixá. É importante também entendermos que orixá não é dono de Ori. O significado da palavra orixá, Ori-axá, significa protetor, guardião do Ori. Esta é a função do orixá e também a função dos guardiões Exu e Pombogira. Sim, eles também são responsáveis por proteger, por guardar, por zelar pelo nosso Ori. Porém, o culto aos orixás não tem nenhuma ligação com o culto de Exu e Pombogira. São 2 cultos totalmente distintos, como eu também já falei nos meus vídeos anteriores referente aos guardiões. São 2 cultos totalmente distintos, sem nenhuma ligação. Uma certa vez eu postei em alguns grupos do Facebook falando que quando o culto do orixá chegou aqui no Brasil, na época da colonização, na época da escravidão, que inclusive também tem um vídeo aqui, que se eu não me engano foi um dos primeiros também que eu gravei no canal, onde eu falo sobre a questão do sincretismo religioso. Seria bom também que desse uma assistida nesse vídeo, onde eu falo sobre a chegada do culto ao orixá aqui no Brasil. Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, na época da colonização, já existia o povo aqui no Brasil, os índios. E esses mesmos já cultuavam os seus ancestrais. Então, o culto à ancestralidade, aos nossos ancestrais, já existia quando o culto do orixá chegou aqui no Brasil. Então não tem lógica alguma afirmar que se Exu e Pombogira é o nosso ancestral e já se existia culto à ancestralidade aqui no Brasil quando chegou o culto ao orixá, como é que podemos afirmar que Exu e Pombogira ou caboclo são escravos do orixá, trabalham para o orixá? O caboclo de Oxóssi, o Exu de Oxóssi, não. Oxóssi não tem Exu, Oxóssi não tem caboclo. São cultos totalmente distintos, sem nenhuma ligação. Vou estar sempre frisando isto. Embora alguns doutores, da religião vão vir me dizer, é tradição. Isso é tradição. Infelizmente, por conta de se tratar de um canal do YouTube, eu não posso dar resposta para esses que dizem tanto, que batem no peito para dizer é tradição, os nossos mais velhos deixou.
porque senão eu ia dizer o que é tradição. Enfim, eu não vou perder o foco e nem vou perder a linha com esses que tanto falam sobre tradição, que tanto falam sobre casa matriz, que para casa matriz de quê? Ah, o nosso mais velho deixou, porque nossos mais velhos não erravam. Quer dizer, se nosso mais velho cometeu um erro, porque eles deixaram pra gente, ah, são nossos ancestrais, a gente vai permanecer no erro? Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, esse não é o tema do vídeo, né? Vamos prosseguir. Ainda falando um pouco sobre assentamento de Exu e Pombogira, assentamento dos nossos guardiões, dos nossos ancestrais, é importante entendermos o que é e para que serve o assentamento. O assentamento, ele é montado em um recipiente, normalmente de barro, podendo também ser de ferro, a depender da entidade em questão, onde se é feita uma alquimia, uma combinação de elementos, combinados também com algumas ritualísticas, ofós, rezas, cantigas, invocações, que geram uma força de canalização dentro do culto aos Exus, criando um campo energético muito poderoso, que possibilita a formação de um corpo físico para um ser espiritual. O assentamento é uma forma de recriar um ambiente energético onde o Exu será cultuado. Será um ponto material que ligará você à entidade. Um altar, um ponto de concentração de energia criada para a entidade a qual você irá cultuar. Será o corpo do seu guardião espiritual. O assentamento serve também como um ponto de descarga que absorvem energias negativas do ambiente e combate miasmas espirituais, nos dando a proteção que necessitamos. Agora, falando sobre alguns elementos de um assentamento de Exu e Pombogira, é necessário entendermos que esses elementos têm uma função energética muito grande dentro do culto a Exu, além da função também de atrair para a vida de quem cultua essas entidades caminho, prosperidade, proteção, força, equilíbrio, saúde e muito mais. Alguns desses elementos, a quais irei citar aqui neste vídeo, são necessários para a confecção e montagem do assentamento de Exu e Pombogira. Porém, toda entidade em questão tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, personalidade própria e podem exigir algo além destes elementos a qual eu irei citar, ou até mesmo podem pedir a retirada de algum desses elementos que eu irei citar aqui especificamente. Para isso, se faz necessário consultar a entidade que será assentada para saber de fato qual o elemento que aquela entidade necessita, qual elemento aquela entidade exige que tenha dentro do seu assentamento. Lembrando que os elementos a quais eu vou citar aqui são elementos básicos para a montagem do assentamento de Exu e Pombogira, ok? Alguns desses elementos são o receptáculo, né? O recipiente, cujo qual vai ser inserido todos esses elementos, que pode ser um alguidar de barro,
uma panela de barro, um caqueiro, dependendo se for Exu, se for Pombogira, podendo também ser de ferro, como eu citei. Algumas favas em questão necessárias para o culto a Exu e Pombogira, como garra ou unha de Exu, olho de boi. Em alguns casos, alguns Exus específicos pedem, não são todos, olho de cabra, olho de pombo, anis estrelado, a fava de Aridã, que alguns sacerdotes são contra a utilização dessa fava, porque diz que é pertencente ao culto ao orixá. Ok. Porém, sabemos que a fava de Aridã serve contra feitiço. Então, em alguns casos, se colocam a fava de Aridã e eu não vejo problema algum. É somente mais um elemento para complementar a força que vamos criar no assentamento do Exu e Pombogira. A ferramenta que, como eu falei, o assentamento ele serve como corpo do espírito, o corpo material para o espírito. E a ferramenta que normalmente são tridentes, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu já deixei aqui no card, o vídeo de Pombogira, onde eu explico a função, o porquê deste elemento, certo? Porque do tridente, que não tem nada a ver com demônio cristão, certo? Seria legal também que vocês assistissem. A ferramenta que em algumas casas, em alguns muito até utilizado na Umbanda e às vezes na Quimbanda, a questão do ponto riscado, que pode ser também o desenho da ferramenta em questão que vai no assentamento, certo? Mas isso aí vai variar de casa para casa. Existe ferramentas específicas para Pombogira, ferramentas específicas para Exu. Esta ferramenta ela representa o esqueleto deste corpo material a qual estamos criando para uma entidade espiritual. O ocultar, a pedra, né, aonde será sacralizada e invocada a energia do Exu. Garfinhos de Exu ou de Pombogira, dependendo da entidade. Imã, punhais pequenos, parafuso de linha de trem. Não são todos sacerdotes que têm o costume de utilizar essa questão do parafuso de linha de trem, mas existe uma explicação para a utilização deste elemento. A ferradura, azogue, búzios, moeda, tabatinga, que pode variar de nome, argila, barro, algumas ervas específicas de Exu e Pombogira, alguns pós, algumas terras. Nesse ponto eu vou tocar um pouco também mais para frente, para voltarmos à questão do assunto sobre um tabu que é criado referente a você levar o seu uri ao chão, bater sua cabeça, como é popularmente dito, para o Exu e Pombogira. Mas algumas terras, em algumas casas se pede terra de feira, terra de praça, terra de sete encruzilhada, em algumas situações, em algumas casas, terra de areia de praia, areia de rio, terra de porta de banco, de estrada, de mata e cemitério. Ok? Até aí, tudo bem. A combinação desses e outros elementos específicos junto a toda a ritualística é o que tornará sagrado e dará a vida ao assentamento do Exu e Pombogira. Agora, se você assentou o seu Exu, sua Pombogira, ou vai assentar, certo? E no seu assentamento ou na sua lista para o assentamento não tiver nenhum desses elementos específicos a qual eu citei,
e se foge muito da realidade a qual eu citei aqui, desconfie. Como eu falei, certo? Em outros vídeos e falei aqui também, esses elementos, eles são pertinentes ao culto ao Exu. Eles formam alquimia, eles formam um campo energético, certo? Dentro do culto ao Exu e Pombogira para a invocação da energia do mesmo, certo? Como eu citei, cada Exu, cada Pombogira tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade, a sua personalidade própria, certo? E pode sim exigir alguns elementos a mais destes. Não quer dizer que todo assentamento de Exu tem que ser com todos esses elementos que eu citei e pronto. Não existe receita de bolo pronta dentro do culto. É aquela questão, são elementos básicos essenciais para o culto, certo? A partir destes elementos básicos, você vai montando o assentamento do seu Exu e Pombogira mediante a consulta à entidade. Ver o que a entidade quer, o que a entidade pede dentro do assentamento dela. Alguns casos pode alguns Exus pedir cadeado, 7 tipos de bebidas, de cabaré e por aí vai. Vai ter variações mediante a cada Pombogira e cada Exu. Como eu disse, cada um tem a sua particularidade. Okay? Então tem que ser consultado, não é receita de bolo pronto, todo Exu tem que ser assentado desta maneira e pronto. Não é assim, tá certo? Agora, falando sobre a questão das terras, a qual eu citei, e ao tabu, a qual também eu citei, que não se pode levar a cabeça ao chão para saudar Exu e Pombogira, existe uma questão, aí já o meu ponto de vista, referente ao tema, certo? Onde se diz que todo assentamento de Exu e Pombogira deve se levar terra de cemitério. Em relação a este ponto, eu discordo. Como eu citei, todo Exu e Pombogira tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, ok? Eu acho desnecessário, em alguns assentamentos, se colocam terra de cemitério, ossos, em alguns casos até ossos de defunto, que isso é considerado um crime. E eu sou totalmente contra pôr dentro do assentamento esse tipo de elementos. Alguns objetos de cemitério eu sou totalmente contra. Com exceção, a entidade X pediu isso. Para quê? Porque qual a necessidade deste elemento dentro do seu assentamento, Exu? Qual a necessidade deste elemento dentro do seu assentamento, Pombogira? O que é que este elemento representa dentro do assentamento? Qual a serventia deste elemento dentro do assentamento? Não é simplesmente porque pai de santo A, pai de santo B coloca que tem que colocar. Infelizmente, tudo dentro da ritualística, principalmente dentro do candomblé, se virou receitinha de bolo pronta, onde todo mundo faz, todo mundo tem que fazer. É tradição. Eu não concordo com isso, certo? A partir do momento que eu, dentro do culto, principalmente o culto de candomblé, considera Ori sagrado, supremo, considera Ori como um orixá, uma divindade, como eu citei no início do vídeo, alguns elementos que vão dentro do assentamento servem não somente para causar um campo energético, cujo qual será invocada a energia daquela entidade, certo? Alguns desses elementos existem de fato uma necessidade, um porquê, para quê deles dentro do assentamento. Então, não é simplesmente porque a entidade disse: eu quero terra de cemitério.
é buscar a fundo a necessidade deste elemento na linha de trabalho do Exu e Pombogira e o que este elemento trará, certo, de bom, tanto ao culto do Exu e Pombogira como para a vida da pessoa, a qual estará cultuando aquela energia. Então não é simplesmente porque é ritualística, faz parte da tradição, tem que colocar... Não. Todo Exu e toda Pombogira tem a sua particularidade, como eu citei, a sua peculiaridade, a sua personalidade pessoal, e não existe essa que todo Exu e toda Pombogira necessita destes elementos. Em alguns casos específicos, ok, mas afirmar que todos os Exus e todas as Pombogiras necessitam deste elemento é engano, ok? Como eu falei, a minha Pombogira, quando foi assentada, a Yalorixá, que inclusive já faleceu, já desencarnou, já partiu para outro plano, ela solicitou por ser tradição, né? Porque tinha costume de todos os Exus e Pombogiras pedirem a terra de cemitério, vamos dizer assim. E a minha Pombogira disse que não. Então, não existe receita de bolo pronta. Se eu cultuo uma energia que eu considero sagrada, que eu considero guardiã, protetora, eu quero cultuar uma energia pura, uma energia boa, e não uma energia negativa. Alguns elementos, como eu citei a questão dos ossos, de crânio, principalmente a questão do crânio, eu acho completamente desnecessário, é considerado um crime, certo? E cabe ao sacerdote conversar com esta entidade e tentar entrar em um acordo com ela referente a alguns elementos que são desnecessários. Então, desde já, agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Se gostou deste vídeo, deixe o like, curtam, compartilhem, comentem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, certo? Quando a gente que trabalha com o YouTube em específico, pedimos isto a vocês, além de ser uma forma de nos incentivar, é uma forma também de sinalizarmos para a gente que estamos passando um conteúdo para vocês, se estão gostando ou não do conteúdo, o que podemos estar mudando, o que podemos estar melhorando, se está agradando ou não, certo? Então peço a todos vocês que chegou até aqui, que curtam o vídeo, que deixem o comentário, certo? Até com sugestões de novos temas. E lembrando, eu prometi a vocês que este mês agora que vai entrar, estarei gravando uma sequência de vídeos falando especificamente sobre o culto ao orixá referente à tradição iorubá, ok? Os orixás mais cultuados aqui no Brasil, mais conhecidos aqui no Brasil, porém na visão iorubá. Então, desde já agradeço a todos, certo? Um grande beijo, um forte abraço e que Exu mesmo e Pombogira abençoe a todos vocês.